2019, colocamos o pé no ano novo. E a pergunta é, o que esperar de 2019? Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. Interaja, comente, sugira, critique, não deixe de dar um clique nesse alarmezinho aqui embaixo que garante que você vai saber tudo sobre as novidades do canal. Mas vamos lá. Vamos começando a falar sobre o que há de mais importante. Primeiro do que aconteceu em 2018, porque isso vai permitir a gente entender o 2019. Então, a gente já há vários anos, quando chega o final de um ano, a gente faz um estudo de correlação de variáveis, uma coisa matemática, uma certa chatice até, mas que permite a gente determinar de uma forma muito mais segura o que é que movimenta, o que é que justifica os movimentos do mercado nosso de food service, né? E a gente acabou de fazer isso novamente e a gente identificou o quê? Novamente, não interessa se isso é uma novidade ou não, interessa que isso é relevante. Novamente, 3 variáveis são as 3 mais importantes que justificam o movimento do food service, que são massa de renda, emprego e rendimento da população empregada. E que, na verdade, tudo isso tem uma relação direta entre as variáveis, né? Você precisa de gente trabalhando e ganhando dinheiro para formar a massa de renda desse mercado. Legal. Isso significa o quê? Que se essas 3 variáveis principais crescem, o mercado cresce. Se essas 3 variáveis caem, o mercado cai. E só para completar, tem mais outras 3 variáveis para ficar no radar da gente, que são PIB per capita, endividamento da população e população de classe AB, que derivam da massa de renda, derivam da renda e do trabalho. Tá? Mas o importante é dizer, se isso é o que faz o mercado se movimentar para cima ou para baixo, isso explicou o que aconteceu no ano 2015 e 2016. O mercado veio para baixo porque emprego e renda tinham vindo para baixo. E aí vem, talvez, a principal explicação sobre o ano 2017 e 2018, que a gente interpreta como um grande equívoco ou uma miopia de uma grande parte do empresariado do food service brasileiro. Uma boa parte desses empresários leram em 2017 e 2018, em função da dificuldade de atuar no mercado nesse período, leram 2 anos ainda com um pezinho na crise. E numericamente, né, pegando quaisquer principais indicadores, o mercado de food service já não acontecia. O 2018, por exemplo, ele foi claramente um ano com um pé aí na casa de 2%, talvez até 3% de crescimento real acima da inflação. Mas onde é que reside então essa miopia ou esse certo equívoco que a gente comentou do empresariado? A leitura da gente, ou na leitura da gente, a explicação disso está numa competição como nunca existiu nesse mercado brasileiro. Então, só para a gente não perder de perspectiva, alguns fatos que vêm mudando muito a forma da gente lidar, de se relacionar com o mercado, com o consumo, etc. Primeiro, consumidor num grau de exigência e de consciência de consumo ímpar. Ele nunca esteve, talvez até motivado pela crise, ele nunca esteve tão consciente, tão exigente para escolher onde gastar os seus centavos, os seus reais. Segundo, uma quantidade enorme de gente nova entrando nesse mercado e acelerando uma curva de transformação, de inovação, de novidades nesse mercado. Além disso, tem que se considerar o seguinte, mesmo a gente já tendo o pé num período de recuperação do mercado, agora em 2017 e 2018, as taxas de crescimento desse mercado não voltam para os patamares pré-crise de 2014 e antes. O que faz com que, mesmo havendo alguma recuperação, essa recuperação não é suficiente para promover crescimento para todo mundo. Pura e simplesmente. Ou seja, consumidor mais exigente, muita gente nova entrando, muita gente se profissionalizando nesse meio tempo, isso tudo gerando muita diversificação, muita segmentação e num ambiente de crescimento menor. Então, pensem um pouco. Para nós, para mim, para muitos de vocês, talvez a dificuldade desses últimos anos esteja mais na competição acirrada como nunca do que por falta de crescimento de mercado. Vamos colocar isso na caixinha 2018 e abrir a caixinha 2019. Lembrando então, massa de renda, emprego
e rendimento do trabalhador. Essas três variáveis são as fundamentais. Olhando as principais consultorias do mercado brasileiro, os principais grupos financeiros do Brasil, o Banco Central no seu relatório Focus, etc., todos eles, de uma forma unânime, apontam para retomada de todas essas variáveis: emprego, renda, massa de renda, PIB per capita, melhoria do nível de endividamento da população, evolução ou retomada, ascensão de classes sociais, etc. Alguns números: um mínimo de 700 mil empregos adicionais gerados no ano que vem. Um desemprego que sai da casa de quase 13% e vai para a casa de 11 e alguma coisa por cento no ano que vem. Crescimento do rendimento médio do brasileiro na casa de 1,3%, crescimento da massa de renda na casa de 2,8%. Colocando isso tudo num processador, o que a gente tem é uma previsão, numericamente falando e calibrada com o pensamento nosso e com outras fontes que nos ajudam a formar a opinião. A gente tem um crescimento previsto para o ano de 2019 na casa de 7 a 8% nominal, que descontado uma inflação que deve ficar na casa de uns 4% mais ou menos no food service, a gente está falando aí de um crescimento entre 3% até 4% em termos reais. O nosso número cravado para o ano que vem, apesar de que ele é mais místico do que outra coisa, é 3,3% de crescimento real food service brasileiro. Legal. Pode ser melhor? Pode ser melhor. A gente está construindo essa visão para o 2019 apoiado em todas as variáveis previstas hoje, enquanto a gente ainda não tem certeza se começa a andar um processo de reforma da Previdência, se a gente vai ter já algum processo de simplificação tributária, simplificação tributária, se a gente vai ter ou não, além da Previdência, outros fatores de controle do déficit público e etc. Enfim, a gente está falando que o 3,3 nosso de projeção de crescimento real é daqui para mais. Ninguém tem uma bola de cristal, mas a gente procura se munir das melhores informações e projeções. A gente aposta claramente num ano a partir de 3 a 4% de crescimento, e a gente gostaria com isso de passar uma mensagem: estejam preparados para todos aqueles elementos que a gente falou sobre a competição, porque é isso que vai fazer com que seja 3, 4 ou mais por cento de crescimento, cada um de nós, cada um de vocês possam capturar a maior parte desse crescimento e mais para os seus negócios. Muito obrigado, curtam aqui o nosso canal, participem e um ótimo 2019.